Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Alan Harrison, Urquiza Camelo, Davi da Silva Costa, eu, Érica Ferreira dos Santos e Pedro Henrique Gomes de Azevedo, sendo o único a não apresentar o Davi da Silva Costa. Tivemos como professor orientador o Diego Prudêncio do Nascimento. Nosso tema é Análise estatística dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 no perfil de consumo de energia elétrica na cidade de Parnaíba, Piauí. Trabalho produzido na disciplina Projeto Integrador no segundo semestre de 2020. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foi descoberta a transmissão de uma nova variação do coronavírus, como conhecemos, a Covid-19. Esta pode ser transmitida de pessoa para pessoa diretamente e indicar infecções de assintomáticos a quadros graves, sendo os assintomáticos aqueles que não apresentam sintomas e os casos mais graves são aqueles que necessitam de atendimento hospitalar. Portanto, para responder à nossa questão de pesquisa, tivemos a seguinte problemática. No período pandêmico, qual o impacto no consumo de energia elétrica nas diferentes classes de consumidores e qual a correlação, se houver, embutida no número de reclamações devido a essa possível alteração? Quanto aos nossos objetivos, o objetivo geral consiste em analisar os impactos nos perfis de consumo de energia elétrica dos consumidores do município de Parnaíba, Piauí, e qual a correlação entre o número de ocorrências. Os objetivos específicos são analisar o perfil de consumo das diversas classes sociais de consumidores, verificar a quantidade de reclamações no período em que a pesquisa se refere e identificar a correlação entre a possível alteração do perfil de consumo com o número de reclamações do mesmo período. E diante desse cenário, os governadores de todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, emitiram diversos decretos de reclusão, o chamado lockdown, e com isso, empresas, indústrias e populações em geral tiveram que se acostumar com uma realidade totalmente diferente da habitual. Interdisciplinaridade. O nosso trabalho abrange conhecimentos obtidos de 3 disciplinas fundamentais para esta pesquisa, sendo elas estatística, informática e gestão da qualidade. Referencial teórico. Segundo Duarte, 2018, a estatística é uma parte da matemática que possibilita a exploração de situações que envolvam dados para serem interpretados. Dentro das organizações, ela permite que pesquisadores lidem com dados da sua realidade empírica com critérios da comunidade científica. No mercado de energia elétrica, isso não é diferente, porque nós vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e todos esses sistemas de produções e serviços estão cada vez mais globalizados digitalmente entre si. E aí houve a necessidade de uma ferramenta que pudesse manusear essa grande quantidade de dados que a estatística requer. E isso só foi possível com a chegada dos computadores. De acordo com Carvalho, 2015, o computador é idealmente coadjuvado pela estatística, oferecendo ferramentas que efetuam cálculos morosos e complexos e facilitam a construção de cenários alternativos em prol da melhor compreensão de dados e das estruturas em que se associam. Ou seja, esse processo de apuração de resultados e tomadas de decisões que o estudo da estatística nos proporciona foi sim se tornando cada vez mais acessível e de fácil manuseio graças à chegada desses computadores.
E embora existam inúmeras aplicações informáticas que podem auxiliar no estudo da estatística, uma das mais conhecidas e mais usadas é o Excel. Além da fácil acessibilidade dele, já que vem instalado na maioria dos computadores com Windows, se não todos, ele permite a manipulação de uma grande quantidade de dados. Referencial teórico. A qualidade certamente é algo que todos os consumidores buscam, seja ela em um produto ou serviço. Nas empresas de prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, a qualidade também é importante, e os consumidores sempre estão atentos, já que a energia elétrica é essencial para a sociedade moderna. Para Martinelli, 2009, o conceito de gestão de qualidade refere-se ao conjunto de atividades correlacionadas e imprescindíveis para assegurar que um produto ou serviço tenha a qualidade desejada. Em seus estudos, Moura, 2010, investiga a importância do conceito da qualidade na prestação de serviço. Após uma pesquisa bibliográfica com base em livros e artigos que abordavam o assunto, atendimento ao cliente, satisfação do cliente e medidas de desempenho, fidelização e qualidade em serviços, com base nestas investigações, ele concluiu que, abre aspas, em linhas gerais, a gestão de qualidade busca vencer a concorrência, sedimentar a imagem da empresa no mercado, aumentar o grau de confiança dos consumidores e promover a autorrealização do que produzem. Na qualidade em serviços, estes são intangíveis, não podem ser armazenadas, nem necessariamente têm tempo médio de vida. Serviços envolvem relacionamento entre pessoas, a qualidade de serviço, em geral, é subjetiva e não objetiva. Salienta-se que, a investir em mecanismos que satisfaçam seus clientes, favorece a fidelização e um diferencial importante no mundo dos negócios globalizados. Metodologia. A pesquisa é definida como sendo de abordagem quantitativa, de caráter descritivo e explicativo. Quanto à coleta de dados, a classificação dos procedimentos se deu na coleta de informações com agendamento e visita à sede da empresa em Parnaíba, com todos os cuidados e restrições. Nesta fase, os dados foram extraídos dos casos de reclamação à empresa do período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, e assim os objetivos foram definidos. De forma a se obter melhor compreensão, os dados foram organizados e sujeitos a uma análise de conteúdo de forma comparativa entre os anos. A segunda etapa da metodologia teve como objetivo identificar o perfil de consumo das classes residencial, industrial, comercial, rural, poder público, serviço público, através de dados coletados na empresa, usando métodos estatísticos para tais fins. A seguir, vemos a análise dos dados. Quem fala aqui é Alan Urquiza e eu vou dar continuidade aqui à apresentação falando agora sobre a análise dos resultados. Primeiramente, a gente coletou os dados junto à empresa Equatorial Energia sobre o perfil de consumo das classes de consumidores. E os quadros que vou mostrar agora trazem a realidade de todos os consumidores do município de Parnaíba. Então, para a classe residencial, a gente percebe que no início do ano, o ano de 2019 tem um consumo um pouco mais elevado do que o de 2020, o que se inverte a partir do mês de maio, onde o pessoal de 2020, o consumo de 2020 supera o de 2019 e contrapondo entre os decretos de reclusão, mostra que o pessoal mais em casa passou a consumir de fato mais energia, Já na classe rural, em teoria, como tem menos pessoas morando nesse ambiente, o consumo se manteve estável em 2019, um pouco maior do que 2020 ao longo do ano todo. Nesse caso, a gente não vê relação
com a pandemia, né? O pessoal não fica mais em casa, o pessoal continua trabalhando. Na classe industrial, a gente percebe que em 2019, ao longo do ano, o perfil ele muda, e isso vai variando de acordo com os decretos de reclusão, os lockdowns, né, falado, e a gente percebe que há uma variação no ano entre 2019 e 2020, né, chegando um pouco menor a classe industrial, até porque tem muita gente também trabalhando em home office. Já na classe comercial, a gente percebe que 2020 começou bem abaixo de 2019, tentou se recuperar no final do ano, mas também não conseguiu, que foi a classe mais afetada, com os decretos de reclusão, de não funcionamento de alguns comércios. A gente vê que essa classe foi bem afetada pela pandemia da Covid-19. No poder público, a gente percebe uma estabilidade no ano 2020, né, ao longo do ano todo, e a gente percebe que foi bem abaixo de 2019 também. O serviço e o poder público, eles estiveram bastante impactados, né? Quase todos os serviços públicos e todo o poder público ele está trabalhando, ou não está trabalhando, ou está em home office. Tá? No serviço público a gente vê só uma alteração ali no mês de junho. E aí acreditamos que seja em função do período de férias, né? Como esse ano não teve férias e Parnaíba é uma cidade turística, não houve a necessidade desses serviços públicos serem aumentados, né, serem reforçados em função de não ter as férias, e aí aconteceu de ter uma curva estável para o consumo de 2020. Analisando também os resultados, a gente viu a quantidade de reclamações, e a gente não conseguiu fazer correlação entre a quantidade de reclamações de 2019 e 2020 em função da pandemia, devido a investimentos que a Equatorial fez na rede de Parnaíba, e esses investimentos tendem a refletir na diminuição da quantidade de reclamações. Vamos agora para a conclusão do trabalho. No primeiro momento, a gente concluiu que os objetivos deste trabalho foram alcançados, uma vez que foi possível realizar todas as análises pretendidas, fazer comparações e identificar correlações. Na comparação das reclamações de 2019 e 2020, vemos que uma queda considerável nas reclamações. Isso se deu por motivo de investimento realizado no sistema elétrico do Parnaibano, feito pela empresa Equatorial Energia. E por fim, constatou-se relação entre a alteração no perfil de consumo das classes consumidoras do município de Parnaíba em função da pandemia, pois ficou evidente ao confrontar os dados mês a mês dos anos de 2019 e 2020.